Você quer ler um livro que aborda teatro, bissexualidade e família, tanto a que a gente nasce quanto a que a gente encontra? Porque eu tenho o livro perfeito pra te indicar. Oiê, o meu nome é Moon e hoje vamos falar de O Mundo que Habita em Mim, do Luca Guadagnini. Você talvez conheça o Luca de nome ou de rosto, porque ele cria conteúdo pra internet tem muito, muito tempo. Inclusive, eu comecei a acompanhar ele quando eu tinha 12 anos de idade. E depois de tanto, tanto tempo falando sobre histórias, ele decide contar uma história. É a história do Igor, um rapaz de 21 anos que nasceu no interior, mas vive na capital do Rio por causa da Faculdade de Artes Cênicas. E entre o luto pela avó, que faleceu recentemente, mas foi muito presente na vida dele, e um festival universitário de teatro, ele se vê obrigado a encarar o fantasma que assombra a vida dele desde a pré-adolescência, que é aceitar e assumir a própria bissexualidade. Esse dilema no livro, inclusive, é construído com uma metáfora fantástica que cria uma analogia entre esse ato de esconder e as cortinas de um teatro, transformando a vida toda do Igor em um grande, grande espetáculo. A escrita do livro é super leve, ele tem quase 400 páginas e eu devorei ele em uma semana, porém não é só porque ela é leve que ela deixa de ser intensa. Inclusive eu sou uma pessoa que raramente chora lendo, mas durante as últimas, sei lá, 30 páginas disso aqui, eu soluçava desesperadamente ouvindo Nando Reis. Eu tô chorando igual uma maluca ouvindo Nando Reis enquanto termina esse inferno desse livro. Eu vou bater panela na frente da casa do Luca Guadagnini. O livro é absurdo na hora de retratar a vivência bissexual, não era para menos, já que o próprio autor é uma pessoa bissexual, e ele traz aqui uma abordagem de vivências que eu, pelo menos, nunca vi ser abordado do jeito que é abordado nesse livro. Então a gente tem a abordagem do discurso que a gente escuta constantemente de que pessoas bissexuais gostam apenas de homens e mulheres. A gente tem a sensação de você se sentir atraído por duas pessoas ao mesmo tempo pela primeira vez e não saber direito o que está acontecendo, e a sensação do receio de querer contar para alguém que você ama e não conseguir, mesmo sabendo que a pessoa muito provavelmente vai te apoiar. Outro tema muito presente na história é a arte. Isso que é um presente de um artista para outros artistas. E eu falo arte no geral, não só o teatro, que é, obviamente, a mais abordada, porque é a arte do protagonista. Mas esse livro vai te levar em uma jornada de música. Inclusive, ele menciona Mystery of Love, do Sufjan Stevens, que é o meu cantor favorito. Ele te leva entre música, entre artesanato, entre pintura, entre escrita. E se você cria de algum jeito, se você produz arte de algum jeito, você com certeza vai se identificar com a vivência do Igor ou com algum dos amigos dele. Por falar nos amigos do Igor, eu quero ressaltar que eu acho que eu nunca li um livro com tanta representatividade, e eu não falo só de representatividade LGBTQIAPN+, aqui a gente tem personagens bissexuais, personagens lésbicas, personagens gays, personagens trans, personagens aromânticos e por aí vai, mas a gente também tem uma diversidade racial muito grande, o que me impressionou muito, porque é uma coisa que faz muita falta, principalmente em livros nacionais, e isso é até um pouco absurdo de se pensar, já que mais da metade da população brasileira se enquadra como preta ou parda, e essa diversidade étnica é uma coisa ausente na literatura nacional, e nesse livro ela é absurda de bem abordada e bem feita. Eu quero aproveitar para destacar a relação entre o Igor e o melhor amigo e vizinho dele, o Henrique. A relação deles é uma das coisas mais lindas que tem nesse livro, porque eles se riem juntos e eles bebem juntos, mas eles também choram juntos e eles se erguem juntos. E toda essa amizade deles traz uma sensação muito segura para a história do livro todo, em que você sabe lá no fundo que qualquer coisa que dê errado vai ter alguém lá para apoiar. O último tópico que eu quero ressaltar sobre esse livro é sobre a Nilceia, a avó do Igor, e o luto que ele sente por ela. O prólogo do livro é no funeral da avó dele, e ele começa a história falando sobre a música que ele herdou dela, o gosto musical dele veio da avó dele, e sobre as cartas que ela mandava para ele em todos os aniversários. E dali para frente, o livro é regado com essas duas coisas, tanto com os trechos de MPB maravilhosos que tem no início de cada parte, quanto com as cartas que ele leva para o Rio de Janeiro com ele e abre toda vez que ele sente que precisa. Mas o que mais me pegou nessa temática do livro não foi nenhum desses fatores, e sim a culpa que o Igor sente, porque ele acha que a pessoa que ele mais amava nunca chegou a conhecer ele de verdade, já que ele nunca chegou a contar sobre a própria bissexualidade para a avó dele. E eu não vou contar como isso acontece, mas no final do livro, o Luca dá um show em mostrar que as pessoas que você ama e que te amam de volta te vivem muito mais intensamente do que você acha. Para finalizar, eu só quero ressaltar como esse aqui com certeza se tornou um dos meus livros favoritos e como provavelmente vai se tornar uma daquelas leituras que quanto mais você revisita, mais você entende. E como eu acho que se você se identificou com pelo menos um pouquinho do que eu falei aqui, você deveria dar uma chance para essa história. E por hoje é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau e até a próxima.